Olá, eu sou Lucélia Schmidt, gastropediatra, e hoje a gente vai conversar sobre desfraude. Será que seu filho está pronto para começar o desfraude? E será que você, como mãe, está pronta para apoiá-lo e ajudá-lo nesse momento? Para começar a falar um pouco da gente, mãe. Quando eu falo da maternidade, uma imagem que me vem à cabeça é de um polvo cheio de braços e cada braço com uma responsabilidade diferente, ou então aqueles equilibristas de circo que não podem deixar o prato cair. Então, são várias e a gente tem que cada hora prestar mais atenção em um. E é assim a maternidade. A gente é mãe, a gente é mulher, a gente é profissional, é dona de casa, é irmã, é filha. Então são várias coisas que a gente tem que dar conta no nosso dia a dia, não é mesmo? E o desfraude é mais um deles. E as preocupações começam lá quando a gente resolve ter um filho. Já vem na nossa cabeça, será que a gravidez vai correr tudo bem? Será que quando esse bebê nascer eu vou conseguir cuidar de uma criança? Vou conseguir conciliar com o meu trabalho? E aí vem um bebê lindo, cheio de saúde, trazendo alegria para a nossa família. E aí os problemas vão mudando. Depois vem a amamentação. E nem sempre é fácil começar a amamentação. Nem sempre é um encontro. Às vezes pode doer, pode ter fissura, é difícil a pega, a posição confortável para a mãe e para o bebê. E tem mulheres que não conseguem, não podem ou às vezes nem querem amamentar. E aí a gente tem que pensar no plano B, que são as fórmulas infantis, e achar uma fórmula infantil que se adeque àquele bebê, que a gente sabe que tem umas que podem prender um pouco o intestino, outras que podem soltar um pouco o intestino, algumas que dão mais ou menos cólicas, e tem o fator financeiro também para encaixar no nosso orçamento. Ufa, pronto, o bebê se adaptou, seja ao leite materno, seja à fórmula infantil e está crescendo e se desenvolvendo bem. Qual que é a próxima etapa? Introdução alimentar. Então, 6 meses, vamos começar a dar alguma comidinha diferente da fórmula infantil ou do leite materno para esse bebê. E aí, mais uma preocupação, será que ele vai aceitar bem? Será que ele vai ter alguma reação? Que tipo de introdução alimentar que eu vou dar para esse bebê? Será que vai ser a BLW? Que é a sigla de Baby Led Weaning, que é o bebê que guia, ele mesmo pega a comidinha com a mão e leva à boca? Ou será que vai ser aquela que a nossa mãe, nossa avó fez, que são dos legumes cozidos e amassados e a gente com a colher oferece com o bebê? E a gente pode dar também uma participativa, né? Dar um pouquinho de uma mista, um pouquinho da tradicional, amassadinha, com um pouquinho de BLW. Então, são muitas dúvidas. E a gente resolve, escolhe por uma e o bebê tá seguindo. Saudável, lindo e feliz. Na festinha de 1 aninho, ele já tá andando um pouquinho, segurando nas paredes com a nossa mãozinha. E aí, logo que começa 1 ano e meio, perto de 2 anos, já vem. Já não tá na hora de tirar a fralda desse menino, não? Começa uma pressão, uma conversa. E por que vem essa pressão? Porque antigamente, o desfraude, ele era feito de uma forma muito abrupta. Quem decidia a época dele era a mãe. Não tinha respeito ao desenvolvimento da criança. E hoje a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer um desfraude respeitoso, de acordo com o desenvolvimento do nosso filho. O que a gente quer? A gente quer um desfraude sem trauma. E como era feito o desfraude antigamente? Antigamente, o desfraude era feito tendo a idade como único parâmetro. 1 ano e meio, 2 anos era a época de fazer. Não tinha uma observação dos sinais que a criança dá, se ele está pronto ou não para aquele desfraude. Não tinha um respeito ao seu desenvolvimento neuropsicomotor. E o que isso gera? Gera angústia e gera estresse para a criança, para a mãe, para a família como um todo. Hoje, como a gente pode fazer esse desfraude? A gente pode fazer um desfraude guiado pelo bebê. Isso mesmo, a idade não é um parâmetro importante. A gente vai observar os sinais de que o bebê está pronto para começar esse processo. E isso traz mais respeito ao seu desenvolvimento. E isso gera menos estresse para a criança, para a mãe que está guiando esse processo e, enfim, para toda a família. E para a gente começar a falar do processo em si do desfraude, a gente precisa imaginar tudo que a gente faz quando a gente vai ao banheiro, que hoje é de uma forma muito automática para a gente, porque a gente já aprendeu esse processo. Mas tudo que a gente faz é sentir a vontade, segurar, caminhar até o banheiro, retirar as roupas, sentar, fazer xixi ou cocô, se limpar, vestir novamente as roupas, dar a descarga, lavar a mão e sair. Então, são muitas etapas para a criança aprender. E por que pensar
pensar nessas etapas é importante, porque a criança, ela gosta de uma rotina. Então, quando você deixa claro na sua cabeça todas essas etapas e coloca em prática com a criança todas essas etapas, fica mais fácil para ela aprender e aí ela não vai esquecer nenhuma dessas etapas no meio do caminho. E por falar em você, como mãe, o que é preciso para ajudar seu filho a iniciar o desfraude? Eu vou te dar 3 pilares. O primeiro, paciência. Paciência para a mãe? Sim, paciência. É um aprendizado para ele. Então, como toda boa professora, você tem que ter paciência para o tempo dele, para assimilar, para aprender aquilo que você está ensinando de novo. Porque vai acontecer algumas vezes dele falar que quer ir ao banheiro, você levar e ele não fazer. E a hora que você tirar ele do banheiro, ele vai fazer no meio da sala. Até para isso, paciência, porque às vezes vai molhar um sofá, o estofado do carro ou uma roupa que você gosta muito. E isso pode e muito provavelmente vai acontecer. Um outro pilar que vem junto com o segundo e o terceiro andam juntos, tempo e disponibilidade. Por que é importante? Porque acidentes e escapes podem vir a acontecer. Então você precisa de ter tempo até para pensar em lavar mais roupa do que você está acostumada, a limpar a casa outras vezes, uma disponibilidade para trocá-lo, para ele não ficar sujo, com frio, molhado. Então você precisa estar disponível e ter tempo para o seu filho nesse processo. E por que isso é importante? Porque se você está numa época de trabalho mais estressada, que tem um prazo a cumprir, está com um problema familiar que está te exigindo atenção, tem uma mudança de casa programada, quer dizer que não é hora de pensar no desfraude. Adie alguns dias, algumas semanas, vai fazer bem para você e para ele, ok? E para o bebê? O que é necessário para o bebê aprender tudo isso? Nós também vamos falar de 3 pilares: do desenvolvimento motor, do desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento das relações interpessoais. Falando do desenvolvimento motor, o que é o desenvolvimento motor? É o desenvolvimento da sua musculatura, realmente. Então, quais habilidades de movimento que ele deve estar executando na época do desfraude? Eu já falei alguma delas aqui. Ele tem que caminhar até o vaso. Então, ele tem que estar andando. Não é andando com as perninhas abertas, cambaleando, segurando. Ele tem que estar andando com firmeza. Ele tem que saber sentar. Isso é uma coisa importante. Outros marcos importantes é ele subir a escada, ou seja, ele conseguir se equilibrar por alguns segundos de um pé no outro, pular no chão com os 2 pés. Então, ele tem que ter uma maturidade, uma habilidade muscular motora que permita que ele vá ao banheiro andando, que ele se sente, que ele se levante sem nenhum problema. Então, isso é importante, porque às vezes a gente escuta histórias assim: o bebê saiu da fralda com 9 meses. 9 meses, a criança nem está andando ainda. Então, neurologicamente, é quase impossível um bebê de 9 meses ter o desenvolvimento da sua musculatura suficiente para sair da fralda. Segundo pilar, desenvolvimento cognitivo. O que é isso? É a capacidade de raciocínio, de entendimento da criança. A criança que está pronta para o desfraude é uma criança que ela consegue entender aquilo que você pergunta a ela. Você quer água? Sim. Você quer comer? Não. Então ela já expressa a sua vontade. E ela consegue cumprir ordens simples, tipo: pegue sua bola ali no chão, guarde sua boneca, vem aqui. Então ela já consegue absorver, entender isso que a gente fala e cumprir. E isso é importante para todas essas etapas que eu falei, que é a nossa ida ao banheiro. E o terceiro pilar é o desenvolvimento das relações interpessoais, que tem a ver com aquele conhecimento lá do Freud, da psicanálise, de fase oral e fase anal. A fase oral é a fase do bebê, principalmente no primeiro ano de vida, que é aquela fase em que o bebê quer absorver tudo que está ao seu redor, ele quer conhecer o mundo, então ele leva tudo à boca, por isso é chamado de fase oral, mas é uma metáfora para tudo que ele está aprendendo. Nessa fase, não adianta a gente impor limites para a criança que está na fase oral, não adianta a gente impor limites. É aquele bebê que de repente ele vai em direção à tomada, quer colocar o dedo, a gente tira o dedinho dele e fala: não pode porque vai machucar. E ele olha para nossa cara, ri e volta o dedo, porque ele não sabe lidar com esses limites.
Já a fase anal, que é a fase que a criança está preparada para o desfraude, ela já consegue estabelecer esses limites. Ela já reteve toda a informação que ela precisa, ela já absorveu essa informação e ela consegue expressar, e ela consegue reter esse conhecimento. Então, essa fase anal, do ponto de vista da psicanálise, também é importantíssima para a época do desfraude. Então, para o desfraude de uma criança, não é só a idade que é importante. A gente tem que observar os desenvolvimentos motor, cognitivo e das relações interpessoais, para a gente pensar nesse processo. Outra coisa que a gente tem que ficar muito atenta é em relação à eliminação de fezes e de urina da criança. Se ela tem algum incômodo, se ela tem o hábito de segurar, tudo isso deve ser avaliado por um médico, primeiramente, antes da gente pensar num desfraude. Até porque um desfraude precoce, um desfraude desrespeitoso com a criança pode ter consequências futuras, tanto no intestino quanto no sistema urinário dessa criança. Ele predispõe à infecção urinária, à incontinência urinária, à enurese, que é o xixi na cama. Do ponto de vista intestinal, são crianças que mais tarde podem ter constipação intestinal, perda de fezes na roupa íntima, né? Seja na calcinha e na cueca, e às vezes criança que mais tarde, já com 8, 10 anos, ainda solicita a fralda na hora da evacuação. Então, tudo isso pode ser consequência de um desfraude precoce ou mal conduzido ou mal orientado de uma criança. A gente tem que observar um conjunto de fatores para a gente auxiliar essa criança da melhor forma possível. Se eu fosse deixar um único recado em relação a essa nossa conversa, seria a gente ter paciência. Paciência com o nosso filho e paciência sobre todos os pitacos que a gente vai ouvir ao longo da criação dos filhos. E nessa época do desfraude não é diferente. Muita gente vai falar que a gente está atrasada, tem muita competição, seja na escola, seja na família, mas se você tiver certeza daquilo que você está fazendo, você vai ver que você vai fazer bem para o seu filho, evitando muitas consequências desnecessárias e tristes no futuro. Eu vou te convidar para você ir lá na minha página do Instagram, que a gente fala sobre desfraude sempre, sobre esses e outros assuntos. Me siga lá. Um abraço e obrigada!